Imagine a cena: uma estrada deserta, envolta em névoa espessa. Um garoto cai em silêncio absoluto, seu corpo inerte sobre o asfalto frio. O vento uiva entre as árvores mortas. Não há testemunhas, não há ajuda, apenas a escuridão impenetrável da noite. Mas então, você ouve um ronco distante, grave, mecânico, vindo das sombras. Faróis cortam a neblina como lâminas de luz. Um motociclista surge da escuridão. Quem é ele? Por que está ali? E o mais importante, o garoto ainda está vivo? Se você quer descobrir o que acontece nesta história arrepiante, inscreva-se no canal agora, ative o sininho e deixe seu like. Você não vai querer perder nenhum detalhe desta narrativa que vai te prender do início ao fim. E acredite, cada segundo conta. Vamos começar. Lucas sempre foi um garoto discreto. Aos 17 anos, vivia na pequena cidade de Santo Antônio do Vale, um daqueles lugares esquecidos pelo tempo, onde todos se conhecem e os segredos são moedas de troca mais valiosas que dinheiro. Ele trabalhava meio período na mercearia do seu Cardoso e estudava à noite na única escola da cidade, a 3 quilômetros de casa. Naquela quinta-feira, 15 de março, Lucas saiu da aula às 10h30 da noite. A professora Helena tinha se alongado na explicação sobre as revoluções industriais, e ele estava atrasado. Seu pai, Ronaldo, sempre o esperava na caminhonete velha em frente ao portão, mas naquela noite específica, o veículo não estava lá. Lucas esperou 15 minutos sob o poste de luz piscante. Tirou o celular do bolso, bateria em 12%. Ligou para casa. Uma vez. Duas. Três. Nada. Apenas aquele tom de chamada que ecoa no vazio, sem resposta do outro lado. Estranho. Muito estranho. Seu pai nunca, em 3 anos de rotina, tinha falhado em buscá-lo. O rapaz olhou ao redor. A rua estava deserta. A escola, agora às suas costas, já tinha as luzes apagadas. O zelador sempre trancava tudo rapidamente, ansioso para voltar para casa. Lucas estava sozinho. Completamente sozinho. Decidiu caminhar. Não era a primeira vez que fazia aquele trajeto a pé, embora sempre durante o dia. 3 quilômetros não eram nada para suas pernas jovens. Colocou os fones de ouvido, apertou o passo e começou a andar pela estrada de terra que serpenteava entre plantações abandonadas e pequenos bosques de eucalipto. A noite estava particularmente fechada. Não havia lua, e as nuvens cobriam as estrelas como um manto pesado. O único som além da música em seus ouvidos era o ranger de seus tênis no cascalho e, ocasionalmente, o guincho distante de algum animal noturno. Lucas já tinha percorrido cerca de 1,5 km quando sentiu aquela sensação primitiva, ancestral, que faz os pelos da nuca se eriçarem. A certeza absoluta de que algo estava errado. Muito errado. Tirou os fones dos ouvidos. Silêncio. Não um silêncio comum da noite no campo, mas um silêncio antinatural, opressivo, como se a própria natureza estivesse contendo a respiração. Nem grilos, nem vento, nem o farfalhar de folhas. Nada. Foi então que Lucas ouviu os passos. Não eram seus. Vinham de trás, ritmados, pesados. Botas sobre cascalho. Ele acelerou. Os passos também aceleraram. Seu coração disparou. Lucas começou a correr. A estrada parecia infinita na escuridão. Ele corria sem olhar para trás, o sangue martelando nas têmporas, a respiração cada vez mais difícil. Precisava chegar em casa. Precisava encontrar luz, pessoas, segurança. Mas algo estava errado com seu corpo. Suas pernas começaram a pesar, como se estivesse correndo dentro d'água. A visão ficou turva. O ar parecia escasso, insuficiente. Lucas tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. E então, escuridão. Ele não lembrava de ter caído. Não sentiu a dor do impacto. Um momento estava correndo, desesperado, e no seguinte estava deitado no asfalto, o rosto pressionado contra a superfície áspera e fria. Não conseguia se mover. Não conseguia gritar. Apenas observava, através de uma fenda entre suas pálpebras semicerradas, a escuridão absoluta ao seu redor. Seu último pensamento consciente antes de mergulhar no vazio foi: vou morrer aqui. Sozinho. E ninguém vai saber o porquê. O tempo perdeu significado. Podiam ter se passado segundos ou horas.
Lucas flutuava em algum lugar entre a consciência e o nada. Até que ouviu. Distante a princípio, como o zumbido de um inseto gigante. Depois mais próximo, mais definido. Um motor. Uma motocicleta. Vindo em sua direção, rasgando o silêncio mortal que havia engolido a noite. E então, a luz. Faróis potentes perfuraram a escuridão, iluminando o corpo inerte de Lucas estendido na estrada. O ronco do motor ficou mais alto, mais próximo, até que cessou abruptamente. Alguém havia parado. Lucas tentou abrir os olhos completamente, virar a cabeça, fazer qualquer movimento que indicasse que ainda estava vivo. Mas seu corpo não respondia. Era como estar preso dentro de si mesmo, um prisioneiro de carne e ossos que não mais obedeciam seus comandos. Passos. Botas sobre asfalto. Firmes, decididas. Aproximando-se. Uma sombra cobriu seu rosto. E uma voz, grave e estranhamente calma, disse: "Encontrei você." A voz ecoou na mente de Lucas como um trovão distante. Encontrou? Como assim encontrou? Quem era aquele homem? O que ele queria? Através da névoa que cobria seus sentidos, Lucas sentiu mãos fortes o virando de barriga para cima. O movimento foi surpreendentemente gentil, quase cuidadoso. Agora ele podia ver o céu, ou melhor, a escuridão onde o céu deveria estar, e uma figura se inclinando sobre ele. O motociclista era alto, vestia uma jaqueta de couro negro e usava um capacete integral preto fosco que cobria completamente seu rosto. Não havia placas, não havia identificação. Apenas aquela presença imponente e silenciosa. "Pode me ouvir?" perguntou a voz, abafada pelo capacete mas ainda assim clara. Lucas tentou responder, mas seus lábios não se moveram. Apenas um gemido fraco escapou de sua garganta. "Bom. Você está paralisado, mas consciente. É o efeito. Vai passar." O motociclista colocou uma mão enluvada no pescoço de Lucas, verificando sua pulsação. Batimentos acelerados, mas estáveis. "Você teve sorte. Mais 5 minutos e seria irreversível." Efeito? Irreversível? Do que esse homem estava falando? O motociclista se levantou e caminhou até sua moto. Uma máquina imponente, toda preta, de modelo que Lucas não reconhecia. Parecia customizada, modificada, com linhas agressivas e um silenciador que certamente não era de fábrica. Ele abriu um dos compartimentos laterais e retirou o que parecia ser uma maleta metálica. De volta a Lucas, o homem se ajoelhou e abriu a maleta. Mesmo com a visão turva, o garoto pôde ver seringas, frascos de vidro com líquidos de cores variadas, instrumentos que pareciam cirúrgicos. Seu coração disparou novamente. Era isso. Ele ia morrer. Esse era um serial killer, um psicopata que percorria estradas desertas procurando vítimas. "Acalme-se", disse o motociclista, como se pudesse ler seus pensamentos. "Seu coração está acelerado demais. Isso não vai ajudar." Ele pegou uma seringa e um frasco com líquido transparente. "Isso vai neutralizar a toxina. Vai arder um pouco." Toxina. Antes que Lucas pudesse processar a informação, sentiu a agulha penetrar seu braço. E então a dor. Não era um pouco, era como lava sendo injetada diretamente em suas veias. Ele tentou gritar, mas ainda não tinha controle sobre seus músculos. Lágrimas escorreram involuntariamente de seus olhos. "Aguente firme", murmurou o motociclista. 10 segundos. 9. 8. A dor alcançou um pico impossível, como se cada célula do seu corpo estivesse sendo rasgada e reconstituída simultaneamente. 3. 2. 1. E de repente, parou. Lucas ofegou, finalmente capaz de controlar sua respiração. Seus dedos se mexeram. Depois seus braços. As pernas. Ele se sentou abruptamente, tossindo, inspirando o ar noturno como um homem que quase se afogou. "Devagar", aconselhou o motociclista, colocando uma mão em seu ombro para estabilizá-lo. "O corpo precisa de 1 minuto para se reajustar." Lucas se afastou instintivamente, arrastando-se para trás sobre o asfalto até suas costas baterem contra uma placa de sinalização. Quem é você?" conseguiu gaguejar. "O que está acontecendo?" O motociclista fechou sua maleta com um clique metálico e ficou de pé. Mesmo à distância, sua presença era intimidadora.
Meu nome não importa. O que importa é que você estava sendo caçado, e eu o salvei. Caçado? Por quem? Por quê? Por algo, corrigiu o motociclista. E quanto ao porquê? Ele fez uma pausa, como se ponderando quanto deveria revelar. Você não foi escolhido por acidente, Lucas. O som de seu próprio nome sendo dito por aquele estranho fez seu sangue gelar. Como você sabe meu nome? Eu sei muitas coisas. Sei que você mora na Casa Amarela no final da Rua das Acácias. Sei que seu pai trabalha na serraria. Sei que você tem pesadelos recorrentes com águas negras e vozes sussurrando coisas que você não consegue entender. Lucas sentiu seu mundo desmoronar. Os pesadelos. Como esse homem poderia saber sobre os pesadelos? Ele nunca tinha contado a ninguém, nem mesmo a seus pais. Eram sonhos perturbadores que o assombravam desde criança, imersões em águas escuras e viscosas, vozes sussurrando em línguas mortas, e sempre aquela sensação de que algo antigo e terrível estava esperando por ele nas profundezas. Quem é você? Repetiu Lucas, sua voz agora um sussurro assustado. O motociclista virou-se para sua moto, mas antes de se afastar completamente, respondeu: alguém que protege pessoas como você de coisas que não deveriam existir. Espere. Lucas se levantou cambaleando, ainda fraco. Pessoas como eu? Que coisas! Você não pode simplesmente me dizer isso e ir embora. O homem parou, sem se virar. Pode. E vou. Porque se eu ficar, se eu explicar tudo agora, você vai querer respostas. E respostas levam a perguntas. E perguntas levam a curiosidade. E curiosidade. Ele finalmente olhou por sobre o ombro, aquele capacete negro refletindo a pouca luz disponível como um espelho de obsidiana. Curiosidade mata, Lucas. Literalmente. Mas eu já estou envolvido, protestou o garoto. Você mesmo disse que eu estava sendo caçado. Estava. Agora não está mais. Eu me certifiquei disso. Como? Silêncio. Como? Insistiu Lucas, dando alguns passos trêmulos em direção ao motociclista. O homem suspirou, um som cansado, carregado de peso. A criatura que o perseguia esta noite. Digamos que ela não vai mais perturbar ninguém. Nunca mais. Criatura. A palavra saiu da boca de Lucas como algo alienígena. Que tipo de criatura? O motociclista balançou a cabeça. Vá para casa, garoto. Abrace seu pai. Durma em sua cama. Esqueça que esta noite aconteceu. Não posso simplesmente esquecer. Pode. E deve. O homem caminhou até sua moto e montou com um movimento fluido. O motor rugiu a vida com um ronco gutural. Você tem uma vida. Viva! Não jogue tudo fora procurando por respostas que vão destruir tudo que você conhece. Lucas sentiu lágrimas de frustração queimar em seus olhos. E se eu quiser saber? E se eu precisar saber? O motociclista ajustou os retrovisores, preparando-se para partir. Mas então, para surpresa de Lucas, ele respondeu: se você realmente precisar saber, se chegar o dia em que não conseguir mais viver sem as respostas, procure pela igreja de São Miguel Arcanjo em Porto Seguro. Desça até o porão. Bata 3 vezes na parede oeste. Alguém vai responder. Isso é tudo? Uma igreja em Porto Seguro? É mais do que eu deveria ter dito. O motor acelerou. Adeus, Lucas. Espero que nunca precisemos nos encontrar novamente. E com isso, o motociclista partiu, a moto desaparecendo na escuridão tão rapidamente quanto havia surgido, deixando apenas o eco decrescente do motor e um garoto confuso e aterrorizado parado sozinho em uma estrada deserta no meio da noite. Lucas ficou ali por longos minutos, processando o que tinha acabado de acontecer. Seu corpo ainda tremia, parcialmente pelo susto, parcialmente pelos efeitos residuais da tal toxina. Finalmente, ele começou a caminhar na direção de casa, cada passo pesado como chumbo. Uma coisa era certa, sua vida tinha acabado de mudar para sempre. E no fundo, em algum lugar escuro de sua mente, uma voz sussurrou que isso era apenas o começo. Os 1.500 metros restantes até sua casa pareceram mais longos que todo o caminho percorrido anteriormente. Lucas caminhava em um estado de choque funcional, seu cérebro lutando para processar os eventos impossíveis da última hora.
Seus pés moviam-se automaticamente, um após o outro, enquanto sua mente girava em círculos viciosos tentando encontrar uma explicação racional. Toxina. Criatura. Caçado. As palavras ecoavam em sua cabeça como um mantra perturbador. E aquela frase final: protege pessoas como você de coisas que não deveriam existir. O que isso significava? Pessoas como ele. O que havia de especial nele? Era apenas um garoto comum de uma cidade esquecida, trabalhando em uma mercearia e estudando à noite. Exceto pelos pesadelos. Lucas estremeceu ao pensar neles. Desde os 8 anos de idade, toda semana, às vezes toda noite, ele sonhava com águas negras. Não água comum, mas algo espesso, viscoso, que se movia com inteligência própria. No sonho, ele sempre estava submerso, incapaz de respirar mas também incapaz de morrer, flutuando em uma escuridão líquida que sussurrava segredos em línguas que sua mente consciente não compreendia mas que algo mais primitivo dentro dele reconhecia. E sempre, nas profundezas daquela água impossível, havia algo esperando. Algo antigo. Algo faminto. Ele nunca via claramente o que era. Apenas sombras colossais se movendo muito abaixo, grandes demais para serem reais, formas que desafiavam a geometria euclidiana. E vozes, muitas vozes, chamando seu nome. Não Lucas. Outro nome. Um nome que ele não conhecia acordado mas que ressoava verdadeiro nos sonhos. Como aquele motociclista sabia disso? Lucas estava tão perdido em pensamentos que quase passou direto pela sua casa. A pequena construção amarela surgiu subitamente à sua frente, as janelas acesas, sinalizando vida e normalidade. Seu pai devia estar preocupado. Muito preocupado. Ele subiu os 3 degraus da varanda de madeira e empurrou a porta. Pai? Cheguei. Silêncio. Pai. Lucas entrou na sala de estar. A televisão estava ligada, passando o noticiário noturno no mudo. A cadeira favorita de seu pai estava vazia, mas ainda quente ao toque. Ele tinha estado ali recentemente. Uma xícara de café pela metade repousava na mesinha lateral, o líquido ainda fumegante. Pai, onde você está? Por que não foi me buscar? Nada. Um arrepio subiu pela espinha de Lucas. Algo estava errado. Muito errado. Ele caminhou até a cozinha. Vazia. Banheiro. Vazio. Quarto dos pais. Vazio, mas a cama estava desfeita, roupas espalhadas no chão como se alguém tivesse saído com pressa. Seu próprio quarto era o último. A porta estava entreaberta. Pai. Lucas empurrou a porta lentamente. E congelou. Seu quarto estava diferente. Não bagunçado ou revirado, o oposto disso. Estava arrumado com uma precisão obsessiva. Os livros em sua estante estavam organizados por cor e tamanho. Sua cama estava feita com cantos militares perfeitos. Suas roupas estavam dobradas em pilhas simétricas sobre a cadeira. E na parede acima da cama, desenhado com algo que parecia cinza ou carvão, havia um símbolo. Lucas aproximou-se lentamente, seu coração acelerando. O símbolo era complexo. Uma série de círculos concêntricos entrelaçados com linhas retas e curvas que formavam padrões que doíam nos olhos quando você tentava segui-los. No centro, havia algo que poderia ser interpretado como um olho, ou uma boca, ou ambos ao mesmo tempo, dependendo de como você olhava. Abaixo do símbolo, escritas na mesma substância cinza, estavam palavras em um idioma que Lucas não reconhecia. As letras eram angulares, afiadas, como cacos de vidro organizados em palavras impossíveis. Que diabos? Sussurrou. Foi quando ouviu o barulho. Um arranhão. Vindo do sótão. A casa de Lucas tinha um pequeno sótão acessível por uma escada retrátil no corredor. Eles raramente o usavam. Era apenas um espaço empoeirado onde guardavam caixas de decorações natalinas e coisas velhas que ninguém tinha coragem de jogar fora. Outro arranhão. Mais alto agora. Deliberado. Pai? É você aí em cima? Silêncio. Então, uma voz. Fraca, distante, mas inequivocamente a voz de seu pai. Lucas, ajuda, por favor. O sangue de Lucas gelou. Algo naquela voz estava errado. Era a voz de seu pai, mas havia algo por baixo dela, como uma segunda camada de som, um rumor grave e gutural que não deveria estar ali. Pai, o que está acontecendo? Sobe,
Preciso, ajuda. Lucas olhou para a corda que puxava a escada do sótão. Todas as suas instintos gritavam para ele correr, sair da casa, procurar ajuda. Mas era seu pai. Ele não podia simplesmente abandoná-lo. Com mãos trêmulas, ele puxou a corda. A escada desceu com um rangido metálico. O quadrado negro do sótão abriu-se acima dele como uma boca faminta. Pai! Nada! Lucas começou a subir. Cada degrau rangia sob seu peso, anunciando sua presença. Quando sua cabeça emergiu no sótão, a escuridão era quase total. Apenas um pouco de luz da lua penetrava por uma pequena janela circular no fundo. E lá, no canto mais distante, estava uma figura. Pai! A figura virou-se. Era seu pai. E não era. O rosto de Ronaldo estava pálido como cera, os olhos arregalados em uma expressão de terror absoluto. Mas sua boca estava se movendo de forma estranha, como se algo estivesse forçando suas cordas vocais a fazer sons que não eram destinados a gargantas humanas. L. Lucas. A voz saiu em espasmos. Corre, não é, eu não sou. E então a transformação começou. A pele do rosto de Ronaldo começou a ondular, como água perturbada por algo se movendo abaixo da superfície. Seus olhos escureceram, as pupilas dilatando até engolir completamente a íris. Sua boca abriu-se mais do que deveria ser possível, a mandíbula deslocando-se com um estalo ósseo nauseante. Não! Lucas gritou, recuando. Seu pé procurou o próximo degrau e não encontrou. Ele caiu, rolando escada abaixo, batendo ombros e cotovelos no metal até aterrissar pesadamente no chão do corredor. Lá de cima veio um som. Não era humano. Era algo entre um rosnado e um riso, reverberando com harmonias impossíveis que faziam os dentes de Lucas vibrarem dolorosamente. A coisa que tinha sido seu pai começou a descer a escada. Lucas se levantou cambaleando, cada parte do seu corpo gritando em dor. Ele correu para a porta da frente, suas mãos escorregando na maçaneta pela primeira, segunda, terceira tentativa antes de finalmente conseguir abrir. A noite fria o recebeu como um abraço gelado. Lucas correu pelo jardim da frente, pulou o portão baixo e disparou rua abaixo sem olhar para trás. Atrás dele, ouviu a porta da casa bater contra a parede. Ouviu passos, muitos passos, mais do que 2 pés deveriam fazer, batendo no chão de madeira da varanda. Ouviu aquela voz horrível, distorcida, gritando seu nome. Lucas, volta! Apenas quero conversar. Ele correu mais rápido do que nunca tinha corrido em sua vida, seus pulmões queimando, seu coração ameaçando explodir. Para onde? Para onde poderia ir? A cidade estava adormecida. Se ele gritasse por ajuda, acordaria vizinhos que poderiam acabar mortos. E quem acreditaria nele de qualquer forma? A resposta veio como um raio de lucidez no caos de seu pânico. O motociclista. Ele tinha dito, eu me certifiquei disso. Ela não vai mais perturbar ninguém. Mas claramente tinha se enganado. Ou havia mais de uma criatura. Ou isso era diferente. Lucas virou uma esquina, depois outra, correndo por becos e ruas laterais que conhecia desde a infância. Precisava encontrar um telefone. Precisava chamar a polícia. Precisava. Foi quando viu. No final da rua, iluminada por um único poste de luz, estava uma motocicleta preta. E ao lado dela, encostado na moto com os braços cruzados, estava o motociclista. Esperando. Lucas correu na direção dele como se o homem fosse a última tábua de salvação em um oceano tempestuoso. Você! Ofegou, quase tropeçando. Você precisa, meu pai, alguma coisa está com ele. Mudou, na minha casa. O motociclista não se moveu. Eu sei, disse simplesmente. Você sabe. Lucas estava histérico agora. Então faça alguma coisa. Ajude-o. Não posso. O quê? Por que não? O motociclista finalmente se endireitou, sua postura ficando rígida. Porque aquilo não é mais seu pai, Lucas. Não de verdade. O que quer que estivesse usando o corpo dele já consumiu mais de 90% da consciência original. Mesmo que eu o mate agora, seu pai, a pessoa que ele era, já se foi. As pernas de Lucas falharam. Ele caiu de joelhos no asfalto. Não, sussurrou. Não, não, não.
O motociclista se ajoelhou na frente dele, colocando uma mão pesada em seu ombro. Eu sinto muito. Sinceramente. Mas você precisa entender, isso é o que essas coisas fazem. Elas encontram brechas, vulnerabilidades. E você, Lucas? Ele fez uma pausa. Você é uma vulnerabilidade ambulante para elas. Uma porta aberta. Eu não entendo. Eu sei. E é por isso que você tem uma escolha agora. Lucas ergueu os olhos, lágrimas cortando trilhas em seu rosto sujo. Que escolha? O motociclista ficou de pé e estendeu a mão. Vir comigo. Aprender a verdade. Entender o que você é e por que coisas como essa te caçam. E talvez, apenas talvez, encontrar uma forma de vingar seu pai. Lucas olhou para a mão estendida. Sua vida tinha acabado. Sua casa não era mais segura. Seu pai estava perdido. Ele não tinha para onde ir. Não tinha mais nada. Exceto escolhas. E então, com uma certeza que não sabia de onde vinha, Lucas segurou a mão do motociclista e se levantou. Me leve. O motor da motocicleta rugiu a vida com uma potência que Lucas sentiu ressoar em seus ossos. O motociclista jogou um capacete para ele, menor, preto, com a viseira já levantada. Coloque. Rápido. Lucas obedeceu com dedos trêmulos. O capacete cheirava a couro e algo metálico que ele não conseguia identificar. Assim que o ajustou, o motociclista apontou para o assento traseiro. Suba. Segure firme. E não importa o que veja, não solte. O que eu vou ver? Coisas que vão fazer você questionar sua sanidade. Agora suba. Lucas montou atrás do motociclista, procurando onde segurar. Havia pegas laterais no assento, mas instintivamente ele colocou as mãos na cintura do homem. Sob a jaqueta de couro, o corpo era sólido como rocha. Bom instinto, murmurou o motociclista. Mais seguro assim. A moto arrancou com uma aceleração que jogou Lucas para trás. Ele segurou mais forte, pressionando o peito contra as costas do piloto enquanto o mundo ao redor começava a desfocar. Eles passaram zunindo pelas ruas vazias de Santo Antônio do Vale, a velocidade subindo de forma aparentemente impossível. O velocímetro, que Lucas conseguia ver por cima do ombro do motociclista, marcava 80, depois 100, depois 120 km por hora em ruas residenciais estreitas que não deveriam permitir mais de 40. Mas o mais estranho era que a moto parecia saber. Curvas apareciam e a moto se inclinava no ângulo exato, no momento exato, como se estivesse antecipando o trajeto. Obstáculos, um cachorro correndo pela rua, um carro estacionado, eram desviados com precisão milimétrica antes que Lucas pudesse sequer gritar um aviso. Eles saíram da cidade em menos de 2 minutos e entraram na rodovia principal. Foi quando Lucas olhou para trás. Seu grito foi abafado pelo vento e pelo ronco do motor. Algo o seguia. Não era humano. Não era animal. Era algo que sua mente se recusava a processar completamente, editando as informações visuais em tempo real para manter algum resquício de sanidade. Tinha a forma aproximada de um homem correndo de 4, mas os membros eram longos demais, flexíveis demais, articulando-se em ângulos que quebravam as regras da anatomia. E era rápido. Muito rápido. A criatura se movia em loops impossíveis, cobrindo 10, 15 metros a cada salto, seus movimentos uma blasfêmia contra as leis da física. E mesmo à distância, Lucas podia ver seu rosto. Era o rosto de seu pai. Esticado. Distorcido. A boca aberta em um sorriso demasiado largo, revelando fileiras de dentes que não pertenciam ali. Ela está nos seguindo, gritou Lucas. Eu sei, respondeu o motociclista, sua voz calma demais para a situação. Aguente firme. Isso vai ficar intenso. O piloto torceu o acelerador ao máximo. O velocímetro ultrapassou 180, depois 200 km por hora. A estrada tornava-se um borrão cinza sob as rodas. O vento uivava ao redor deles como uma entidade viva. Mas a criatura a acompanhava. Não importava quão rápido fossem, ela mantinha a distância, seus saltos grotescos cobrindo impossíveis extensões de asfalto. E estava ganhando terreno. Ela está ficando mais perto. Lucas gritou, seu pânico elevando-se novamente. Por que quer que você olhe? Respondeu o motociclista. Olhar alimenta. Medo alimenta.
Pare de olhar para trás. Lucas forçou seus olhos para frente, focando na estrada iluminada pelo farol da moto. Mas podia sentir aquela presença maligna e faminta, cada vez mais próxima, como uma pressão física contra suas costas. O motociclista pegou algo de dentro de sua jaqueta com uma das mãos, um pequeno cilindro metálico, não maior que uma caneta. Quando eu jogar isso, feche os olhos. Não abra até eu dizer. O quê? Agora. Lucas fechou os olhos no exato momento em que ouviu o objeto sendo arremessado. Por um instante, nada aconteceu. Então, mesmo através das pálpebras fechadas, ele viu um clarão de luz tão intenso que pareceu queimar sua retina. Atrás deles, um som ecoou, algo entre um uivo e um grito, carregado de dor e fúria. O som físico bateu contra Lucas como uma onda de pressão, fazendo seus ouvidos zumbir. Pode abrir. Lucas abriu os olhos cautelosamente. A estrada atrás deles estava vazia. Não havia sinal da criatura. Apenas uma mancha escura no asfalto, fumegante, que poderia ser confundida com óleo queimado se você não soubesse a verdade. O que era aquilo? Perguntou, sua voz rouca. Granada de luz bendita. Concussão sagrada misturada com prata coloidal e sal de Jerusalém. O motociclista disse isso como se estivesse descrevendo ingredientes de uma receita. Não mata essas coisas, mas dói o suficiente para fazê-las reconsiderar a perseguição. Luz bendita. Mais tarde. Ainda não terminamos. Como que em resposta, 3 novos faróis apareceram na estrada atrás deles. Motocicletas. 3 delas. Aproximando-se rapidamente. Amigos seus? Perguntou Lucas com esperança. Não. Os novos pilotos usavam jaquetas similares, couro negro, sem identificação, mas havia algo errado em como se moviam. Os movimentos eram muito sincronizados, muito fluidos, como se as 3 motos fossem controladas por uma única mente. O que são aqueles? Caçadores, respondeu o motociclista, sua voz agora tensa pela primeira vez. Trabalham para o outro lado. Devem ter sentido quando neutralizei a criatura na sua cidade. E agora vêm investigar. Eles querem me matar? Pior. Querem te capturar. Você é valioso para eles, Lucas. Muito valioso. A moto fez uma curva brusca, saindo da rodovia e entrando em uma estrada de terra que cortava uma floresta densa. Galhos chicotearam ao redor deles enquanto a moto desviava de árvores por margens impossíveis. Os 3 caçadores seguiram sem hesitação. Por que sou valioso? Gritou Lucas, tentando se manter agarrado enquanto a moto saltava sobre raízes e pedras. Porque você é um receptáculo, respondeu o motociclista. Um humano nascido com a capacidade de hospedar consciências antigas. Entidades que existiam antes da humanidade. Elas precisam de corpos assim para se manifestar completamente neste mundo. As palavras pareciam loucura, mas depois de tudo que Lucas tinha visto nas últimas horas, elas tinham uma lógica perturbadora. E esses caçadores, eles trabalham para essas entidades? Para um culto que as serve. Acreditam que trazendo essas coisas de volta ao mundo vão ganhar poder, conhecimento, imortalidade. O motociclista bufou. Idiotas. Não entendem que seriam consumidos primeiro. Um dos caçadores estava ganhando terreno, sua moto ronrando como uma fera enfurecida. Lucas podia ver agora o piloto claramente, ou melhor, o que deveria ser um piloto. Mas onde deveria haver um rosto sob o capacete, havia apenas escuridão. Não sombras, mas ausência total de luz, como se o interior do capacete fosse um buraco no espaço. Ele está bem ao nosso lado, alertou Lucas. O caçador estendeu uma mão, enluvada em couro negro, em direção a Lucas. Os dedos eram longos demais, com articulações extras. Tentou agarrar o braço do garoto. O motociclista curvou a moto violentamente para a direita. O caçador passou reto, desbalanceado, e colidiu contra uma árvore com um impacto que deveria ter sido fatal. Mas Lucas viu, através do espelho retrovisor, a motocicleta se levantando novamente, o piloto aparentemente ileso. Eles não morrem fácil, murmurou o motociclista. Hora do plano B. Há um plano B. Sempre. A floresta se abriu repentinamente, revelando um pequeno vale. E no centro do vale, bizarramente fora de lugar naquela paisagem selvagem,
havia uma construção. Não era moderna. Era uma igreja antiga, de pedra, com uma única torre sineira e vitrais quebrados que já não brilhavam há décadas. Estava em ruínas, tomada por trepadeiras e musgo, mas ainda mantinha uma presença imponente. Segurem! Gritou o motociclista. A moto saltou sobre uma crista de terra e voou por um momento suspenso onde Lucas teve certeza absoluta de que iam morrer, antes de aterrissar pesadamente na grama crescida ao redor da igreja. O piloto freou com tanta força que deixou marcas no solo. Saltou da moto antes mesmo dela parar completamente, já alcançando Lucas e o puxando. Para dentro! Agora! Eles correram em direção à entrada da igreja. As portas de madeira estavam trancadas, mas o motociclista chutou com tanta força que os gonzos antigos se despedaçaram. As portas explodiram para dentro em uma nuvem de poeira e fragmentos de madeira podre. Lucas entrou tropeçando, o motociclista logo atrás. Do lado de fora, ouviu o ronco das 3 motocicletas parando em semicírculo ao redor da entrada. O motociclista virou-se para a porta, retirando 2 objetos de sua jaqueta. Pareciam pequenas garrafas com líquido transparente. Ele as jogou nos batentes de cada lado da entrada e murmurou algo em uma língua que Lucas não conhecia. Os líquidos se espalharam, formando linhas brilhantes que conectavam os batentes ao chão, criando um limiar luminoso. O que é isso? Sal e água benta de 7 fontes diferentes, consagrada em dias santos. O motociclista se levantou, observando a entrada. Vai mantê-los do lado de fora. Por enquanto. Do lado de fora, os 3 caçadores desmontaram. Ficaram parados do outro lado do limiar, imóveis como estátuas. A escuridão dentro de seus capacetes parecia pulsar, como se estivesse viva. Um deles falou. A voz era múltipla, várias vozes falando em uníssono. Você está atrasando o inevitável, guardião. O garoto pertence a nós. Ele foi marcado desde o nascimento. Ele não pertence a ninguém, respondeu o motociclista, sua voz ecoando pelas ruínas da igreja. E vocês não vão tocá-lo enquanto eu respirar. As 3 figuras riram, um som antinatural que fez os vidros quebrados dos vitrais vibrarem. Isso pode ser arranjado. E então, eles atacaram. Não fisicamente. Eles permaneceram do outro lado da barreira. Mas algo saiu deles, ondas de escuridão tangível que se chocaram contra o limiar brilhante. Cada impacto fazia a luz fraquejar, diminuir. A barreira não vai aguentar muito, disse o motociclista, mais para si mesmo do que para Lucas. Ele começou a andar pela igreja, procurando algo. Lucas olhou ao redor pela primeira vez. O interior era maior do que parecia de fora, um efeito da arquitetura antiga, talvez. Bancos podres alinhavam-se em fileiras, alguns caídos, outros apenas pilhas de madeira apodrecida. O altar ao fundo estava parcialmente desmoronado, mas ainda de pé. E acima dele, pendurado na parede, estava um crucifixo de ferro. Ali. O motociclista apontou. Ajude-me. Eles correram até o altar. O crucifixo era pesado, do tamanho de um homem, preso à parede por suportes de ferro corroídos. Quando eu disser, puxe com toda a força, instruiu o motociclista, posicionando-se de um lado. Lucas ficou do outro. Para quê? Confiança, garoto. 1, 2, 3. Eles puxaram. Os suportes rangeram, resistiram, e então cederam com um gemido metálico. O crucifixo caiu para frente, quase esmagando-os. E revelou o que estava atrás. Um buraco na parede. Um túnel descendente, escavado na rocha viva, com degraus irregulares desaparecendo na escuridão. Catacumbas, disse o motociclista com satisfação. Toda igreja antiga tem. É para onde vamos. Do lado de fora, um estalido alto ecoou. Lucas olhou para trás e viu o limiar brilhante quebrar como vidro, fragmentos de luz dissipando-se no ar. Os 3 caçadores entraram. Corra! Gritou o motociclista, empurrando Lucas em direção ao túnel. Lucas desceu os primeiros degraus tropeçando, sua mão raspando contra a parede úmida para manter o equilíbrio. Atrás dele, ouviu o motociclista seguir e algo pesado sendo arrastado. Olhou para trás e viu o homem puxando o crucifixo caído, posicionando-o através da entrada do túnel como uma barreira improvisada. Isso não vai pará-los, ofegou Lucas. Não, concordou o motociclista,
descendo rapidamente. Mas vai atrasá-los. O ferro consagrado queima essas coisas. Demora uns bons segundos para eles moverem. Segundos não parecem muito. Segundos são tudo que temos. Continue descendo. A escuridão os engoliu enquanto desciam, apenas o som de suas respirações pesadas e o eco distante de metal sendo arrastado, os caçadores removendo o crucifixo, seguindo-os nas trevas. Lucas não sabia para onde aquele túnel levava. Não sabia se sobreviveriam. Mas sabia, com uma certeza doentia no fundo de sua alma, que não havia volta. Sua vida anterior tinha acabado no momento em que aceitou a mão daquele motociclista. Agora, só havia o caminho à frente. Para baixo. Sempre para baixo. Nas profundezas onde segredos antigos esperavam, e onde a verdadeira jornada estava apenas começando. A escuridão das catacumbas era absoluta, tão densa que Lucas sentia como se pudesse tocá-la. Cada passo era um ato de fé, seus pés tateando o próximo degrau antes de transferir o peso. A parede de pedra sob sua mão esquerda estava úmida e fria, coberta de limo. Continue se movendo, veio a voz do motociclista atrás dele. Não pare por nada. Não consigo ver nada. Seus olhos vão se ajustar. Tem luminescência nas paredes. Musgo fosforescente. Só precisa de alguns minutos. Atrás deles, ecos distantes sugeriam que os caçadores tinham removido o crucifixo e começado a descer. Seus passos eram diferentes dos passos humanos, muito ritmados, muito perfeitos, como máquinas descendo uma escadaria. Lucas desceu mais rápido, quase correndo, sua mão escorregando na parede úmida. Seu pé perdeu o próximo degrau e ele caiu para frente, rolando pelos últimos 5 ou 6 degraus até aterrissar pesadamente em um chão de terra batida. Levanta, disse o motociclista, já ao seu lado, puxando-o pelos ombros. Machucou alguma coisa? Não, acho que não. Lucas se levantou, testando seus membros. Tudo doía, mas nada parecia quebrado. E ele podia ver. Fracamente, mas podia. O motociclista tinha razão. As paredes do túnel brilhavam com uma luz esverdeada muito fraca, fornecida por manchas de algo que crescia nas rochas. Não era muito, mas era suficiente para distinguir formas básicas. Estavam em um corredor estreito que se estendia em 2 direções. O teto era baixo, forçando ambos a andar levemente curvados. Ossos humanos estavam empilhados ordenadamente ao longo das paredes, centenas, talvez milhares deles, organizados em padrões complexos. Crânios olhavam para eles de nichos escavados na pedra. Catacumbas antigas, murmurou o motociclista, girando em um círculo lento, avaliando ambas as direções. Século XVII, talvez mais velhas. Este lugar serviu como cemitério clandestino durante as guerras religiosas. E você sabia que estava aqui? Não especificamente. Mas igrejas velhas em regiões como esta sempre têm. É uma aposta segura. Ele apontou para a esquerda. Por ali. Vejo marcas de umidade mais recente. Significa que há fluxo de ar, o que significa saída. Eles começaram a andar, Lucas mantendo-se próximo ao motociclista. O corredor se curvava e ramificava, formando um labirinto de passagens estreitas. A cada interseção, o motociclista parava, avaliava brevemente, e escolhia uma direção com uma confiança que Lucas não entendia. Como você sabe para onde ir? Treino, experiência e um pouco de intuição. Ele tocou a parede enquanto caminhavam. Além disso, tem marcas. Vê isso. Ele apontou para pequenos símbolos arranhados na pedra, círculos com linhas atravessando. Linguagem dos antigos sacerdotes. Indicam direções seguras. Atrás deles, os ecos dos passos dos caçadores ficavam mais distantes. Talvez estivessem indo na direção errada. Ou talvez estivessem se separando para cobrir mais terreno. Quanto tempo vamos ficar aqui embaixo? Perguntou Lucas, sua claustrofobia começando a apertar seu peito. O tempo necessário. Essas coisas podem nos seguir aqui embaixo, mas têm limitações. Terra consagrada enfraquece a ligação deles com seus mestres. Os ossos de santos e mártires agem como barreiras passivas. Quanto mais fundo vamos, mais fraco eles ficam. E quanto mais fundo vamos, mais perdidos ficamos.
Prefere voltar e enfrentá-los? Lucas não respondeu. Eles caminharam em silêncio por mais alguns minutos, o único som sendo suas respirações e o ocasional pingo de água gotejando das paredes. O ar era fresco mas viciado, carregado de cheiros de terra, mofo e algo mais antigo, o cheiro inconfundível da morte antiga, transformada em parte da própria pedra. Foi quando Lucas ouviu vozes. Não atrás deles. Não dos caçadores. Mas ao redor. Nas paredes. Sussurros leves, múltiplos, como se centenas de bocas falassem simultaneamente em volume quase inaudível. Você ouve isso? Lucas parou, seu coração acelerando. O motociclista parou também, inclinando a cabeça. Sim, é esperado. Esperado. Lugares assim, onde muitos morreram, onde muitos foram enterrados em terra não oficialmente santificada, eles retêm ecos. Impressões dos que se foram. Não são perigosos. Apenas persistentes. Mas as vozes estavam ficando mais altas. E Lucas começou a distinguir palavras. Não em português. Não em nenhuma língua moderna. Mas de alguma forma, ele entendia. Fragmentos de sentido penetrando direto em sua mente. Marcado, ele vem, o portador, finalmente. Eles estão falando sobre mim? Lucas sussurrou. O motociclista agarrou seu braço. Não os escute. Não se concentre. São só ecos, repetindo o que foi dito há séculos. Não tem consciência real. Mas as vozes insistiam, ficavam mais altas, mais claras. Prometido, nascido para o propósito, a água negra o chama. A água negra. Os pesadelos de Lucas. Eles sabem, disse Lucas, sua voz tremendo. Sobre meus sonhos. Sobre a água. O motociclista virou-se para encará-lo diretamente, segurando-o pelos ombros. Escute. Você precisa entender algo. Esses sonhos que você tem, não são apenas sonhos. São memórias. Memórias genéticas, transmitidas através da sua linhagem. Seu sangue carrega uma marca, Lucas. Uma marca que remonta a tempos antes da história escrita. Que tipo de marca? Um pacto. Feito por seus ancestrais há milênios. Eles prometeram algo, acesso, passagem, um corpo para servir de receptáculo. Em troca, receberam conhecimento, poder, longevidade além do natural. O motociclista deixou suas mãos caírem. Mas pactos assim têm preço. E eventualmente, a dívida vence. Você está dizendo que eu sou essa dívida? Você é o descendente. O último da linhagem, especificamente preparado através de gerações de reprodução seletiva. Seu DNA foi moldado, Lucas. Adaptado. Você é compatível de maneiras que outros humanos não são. Compatível para quê? Para a hospedagem. Para permitir que algo que existe em dimensões adjacentes à nossa se manifeste completamente aqui. Algo antigo. Algo que foi banido há muito tempo mas que nunca parou de procurar uma forma de voltar. Lucas sentiu seu mundo desmoronar pela segunda vez naquela noite. Então meu pai, aquela coisa que o possuiu. Tentativa preliminar. Testando. Vendo se sua proximidade familiar permitiria uma ponte. Não funcionou bem, como você viu, hospedeiros incompatíveis se degradam rapidamente. Mas você. O motociclista apontou para ele. Você é diferente. Em você, a coisa poderia durar, prosperar, tornar-se completa. E esses caçadores querem me entregar para essa entidade. Eles querem estar presentes quando acontecer. Acham que ser testemunha do renascimento de um de seus mestres vai elevá-los. Garantir seu lugar no novo mundo que essas coisas prometem criar. Lucas encostou contra a parede, esmagado pelo peso da informação. Então eu estou condenado. É isso? Não importa o que eu faça, eventualmente essa coisa vai me encontrar e tomar meu corpo. Não, disse o motociclista firmemente. Existe outra opção. Sempre existe. Qual? Quebrar o pacto. Como? Encontrando onde foi feito originalmente. Onde o sangue foi derramado, onde as palavras foram pronunciadas, onde o contrato foi selado.
Pactos antigos têm ancoras físicas. Locais de poder onde a fronteira entre mundos é fina. Se destruirmos essa âncora, o pacto se quebra, concluiu Lucas, uma faísca de esperança acendendo em seu peito. Teoricamente. Nunca foi feito antes. Mas teoricamente, sim. Você sabe onde é esse lugar? O motociclista hesitou. Tenho pistas. Tem levado anos pesquisando. Sua família, Lucas, vocês foram cuidadosamente monitorados. Rastreados. Não por mim, mas pela organização a qual pertenci. E através dos registros deles, aprendi coisas. Você disse pertenci. Passado. Não concordamos mais sobre métodos. Ou objetivos. Havia amargura em sua voz. Eles acham que receptáculos como você devem ser eliminados. Medida preventiva. Cortar o problema pela raiz. E você? Acho que nenhuma criança deveria pagar pelos pecados de ancestrais que nem conheceu. Ele começou a andar novamente. Vamos. Precisamos sair daqui antes que os caçadores nos encontrem. Eles seguiram em frente, o corredor descendo gradualmente. A luz dos musgos estava ficando mais brilhante aqui, fornecendo melhor visibilidade. Lucas podia ver detalhes agora, entalhes nas paredes, símbolos complexos arranhados por mãos há muito transformadas em pó. Qual é seu nome? Lucas perguntou de repente. Você salvou minha vida, está me protegendo, me contando segredos impossíveis, e eu nem sei seu nome. O motociclista caminhou em silêncio por alguns passos. Nomes têm poder, Lucas. Especialmente nesse mundo que você acabou de descobrir. Quanto menos você souber sobre mim, mais seguro estará. Isso é paranoia. É experiência. Mas então ele suspirou. Mas, pode me chamar de Dante. Não é meu nome de batismo, mas serve. Dante, como o poeta. Apto, não acha? Guiando alguém através do inferno. Antes que Lucas pudesse responder, Dante parou abruptamente, levantando uma mão. Quieto. Lucas congelou. Ouviu o que tinha alertado Dante. Passos. Não atrás deles, mas à frente. Vindo em direção a eles através das passagens serpenteantes. E então, vozes. Não os sussurros etéreos de antes, mas vozes reais, humanas. Rastros frescos aqui, não podem estar longe. Dívida-se. Cubra todas as saídas. Os caçadores. Eles tinham previsto a rota e circulado à frente. Dante amaldiçoou baixinho. Olhou ao redor rapidamente, avaliando as opções. Havia apenas duas direções: voltar, direto para os caçadores que vinham de trás, ou seguir em frente, direto para os que vinham pela frente. Para cima, Dante sussurrou, apontando. Lucas olhou. Não havia nada acima deles exceto o teto de pedra. Então Dante pressionou algo na parede, uma pedra solta que deslizou para dentro com um clique. Parte do teto começou a se mover, revelando uma passagem vertical estreita. Respiradouro antigo, explicou Dante em voz baixa. Usado para ventilar os níveis inferiores. Vai levar a algum lugar acima. Vá. Lucas olhou para a abertura. Era incrivelmente estreita. Não vou caber. Vai. Eu já vi aberturas menores. Vá. Eu subo atrás de você. Lucas agarrou as bordas da abertura e se içou. Era uma escalada brutal, pedras ásperas rasgando suas mãos, o espaço tão apertado que ele mal conseguia respirar. Mas o medo o impulsionava para cima. Subiu metros na escuridão, os joelhos e cotovelos batendo contra a pedra. Abaixo, ouviu vozes dos caçadores convergindo. Gritos de descoberta. E então, o som que fez seu sangue gelar, armas sendo disparadas. Dante! Lucas gritou para baixo. Continue subindo. Veio a resposta, tensa mas firme. Não pare. Mais disparos. O som de luta, impactos, grunhidos, algo pesado caindo. Lucas subiu mais rápido, lágrimas de esforço e medo correndo por seu rosto. Tinha que haver uma saída. Tinha que haver. Sua mão encontrou algo, não pedra, mas metal. Frio e liso. Empurrou e sentiu movimento. Uma tampa. Uma tampa de metal.
Empurrou com toda a sua força. A tampa abriu com um gemido enferrujado, e luz do dia, luz real, gloriosa, impossível, derramou-se sobre ele. Lucas saiu cambaleando, caindo na grama. Estava em um cemitério. Túmulos antigos cercavam-no, alguns caindo aos pedaços, outros ainda mantidos. O sol estava nascendo, pintando o céu de tons dourados e rosa. Ele tinha passado a noite inteira fugindo. Parecia uma vida inteira. Dante! Gritou para a abertura. Vamos! Está aberto. Silêncio. Dante! Nada. Lucas se aproximou da borda, olhando para baixo. A escuridão olhava de volta. Sem movimento. Sem som. Não. Sussurrou. E então, de muito longe, ecoando pelas câmaras subterrâneas, veio uma explosão. A terra tremeu levemente sob seus pés. Dante tinha colapsado o túnel. Selado os caçadores dentro. E se selado com eles. Lucas caiu de joelhos, um soluço rasgando sua garganta. Ele estava sozinho novamente. Sozinho em um mundo que agora sabia ser infinitamente mais terrível do que imaginara. Mas enquanto ajoelhado ali, sua mão tocou algo na grama. Um pedaço de papel, dobrado, pesado demais para ter sido movido pelo vento. Com mãos tremendo, Lucas o abriu. Era um mapa. Antigo, desenhado à mão, mostrando uma região que Lucas não reconhecia imediatamente. Mas havia uma marca, um X vermelho, com palavras escritas ao lado. Porto Seguro. Igreja de São Miguel Arcanjo. Quando estiver pronto. E abaixo, em letra diferente, apressada, como se tivesse sido adicionada recentemente. Você tem 3 semanas. Talvez menos. Encontre o que foi prometido. Quebre o pacto. É a única forma. D. Lucas segurou o mapa contra seu peito, observando o sol nascer sobre o cemitério. 3 semanas. Para encontrar algo que tinha sido escondido por milênios. Para quebrar um pacto que tinha condenado gerações de sua família. Para salvar sua alma de um destino pior que a morte. O impossível parecia mais fácil. Mas era tudo que tinha. Lucas se levantou, limpou as lágrimas, e começou a caminhar. Uma nova jornada tinha começado. E desta vez, ele caminhava sozinho. Os primeiros 3 dias foram os mais difíceis. Lucas vagou como um fantasma, dormindo em abrigos de ônibus, comendo o que conseguia comprar com o pouco dinheiro que tinha no bolso quando fugiu de casa. Sua aparência deteriorava rapidamente, roupas sujas e rasgadas, olheiras profundas, mãos tremendo constantemente. As pessoas o evitavam nas ruas. Ele era apenas mais um jovem problemático, presumiam. Fugitivo, talvez drogado. Ninguém fazia perguntas. Ninguém oferecia ajuda. Lucas não podia voltar para casa. Não havia casa para onde voltar. Seu pai estava perdido, não morto, o que seria mais misericordioso, mas consumido, transformado em algo irreconhecível. A cidade inteira provavelmente o estava procurando agora, pensando que ele tinha fugido. Ou pior, pensando que tinha feito algo com o pai. Não importava. Aquela vida tinha acabado. No 4º dia, Lucas finalmente reuniu coragem suficiente para roubar. Não algo grande, apenas uma mochila deixada sem vigilância em um banco de praça. Dentro havia roupas, uma carteira com algum dinheiro, e maravilhosamente, um celular velho. Ele trocou de roupa em um banheiro público, jogou suas roupas antigas no lixo, e ligou o celular. Sem senha. Alguma sorte, finalmente. Lucas procurou por Igreja de São Miguel Arcanjo Porto Seguro. Dezenas de resultados apareceram. Porto Seguro era uma cidade antiga, histórica, cheia de igrejas do período colonial. Mas apenas uma era dedicada a São Miguel Arcanjo, o arcanjo guerreiro, protetor contra forças demoníacas. A ironia não passou despercebida. A igreja ficava na Cidade Alta, parte histórica de Porto Seguro. As fotos online mostravam uma construção branca e azul, simples mas bem preservada, com uma única torre sineira e um pequeno adro de pedra. Parecia normal. Nada que sugerisse conexões com pactos ancestrais e entidades antigas. Mas Dante tinha dito para ir lá. E Dante tinha dado a vida para garantir que Lucas tivesse essa chance. Porto Seguro ficava a quase 1000 quilômetros de distância. Lucas tinha pouco mais de R$ 300 roubados.
Não era suficiente para passagem de ônibus, comida, e tudo mais que precisaria. Ele vendeu o celular no mesmo dia por R$ 200. Era pouco, mas com 500 no total, poderia chegar lá. Talvez. A jornada de ônibus durou 2 dias. Lucas sentou-se na última fileira, capuz puxado sobre o rosto, evitando contato visual com todos. Dormia em intervalos curtos e inquietos, sempre acordando aos solavancos, o coração disparado, procurando por caçadores que não estavam lá. Ainda. Os pesadelos pioraram. Toda vez que fechava os olhos, a água negra o esperava. Mas agora era diferente. Agora ele podia sentir algo emergindo das profundezas. Algo colossal, antigo além da compreensão, subindo lentamente em direção à superfície. Em direção a ele. E ele sabia, com uma certeza instintiva e aterrorizante, que quando aquela coisa alcançasse a superfície, ela quebraria através das barreiras entre sonho e realidade. Tempo estava se esgotando. Lucas chegou a Porto Seguro no 6º dia. A cidade era maior do que esperava, turística, movimentada, cheia de vida e cores que pareciam obscenas depois de tudo que tinha vivenciado. Pessoas rindo, crianças brincando, vendedores anunciando souvenirs. Vida normal. Como se monstros não existissem. Como se o mundo não estivesse à beira de algo terrível. Ele encontrou a igreja de São Miguel Arcanjo facilmente. Ficava em uma colina, visível de vários pontos da cidade alta. Subiu as ruas de paralelepípedos lentamente, seus pés doendo, seu corpo exausto. A igreja estava aberta. Alguns turistas fotografavam a fachada. Lucas esperou até eles saírem, então entrou. O interior era fresco e silencioso. Bancos de madeira escura, paredes brancas decoradas com azulejos coloniais, um altar simples mas bem cuidado. Cheiro de incenso e cera de vela. Tudo muito normal. Muito sagrado. Muito diferente da igreja em ruínas onde tinha encontrado as catacumbas. Lucas caminhou até o altar, olhando ao redor. Não havia ninguém. Nenhum padre, nenhum zelador. Apenas ele e o silêncio. Porão, murmurou, lembrando-se das instruções de Dante. Descer até o porão. Mas onde estava a entrada? Ele procurou metódica, sistematicamente. Verificou atrás do altar. Procurou por alçapões. Testou painéis de madeira nas paredes. Nada. Meia hora se passou. Lucas estava começando a entrar em pânico quando ouviu passos. Virou-se rapidamente. Um padre entrou pela porta lateral. Velho, talvez 70 anos, cabelo branco, batina preta tradicional. Ele parou ao ver Lucas, seus olhos, surpreendentemente afiados para a idade, avaliando o jovem rapidamente. Posso ajudá-lo, filho? A voz era gentil mas firme. Lucas hesitou. Quanto deveria revelar? Eu estou procurando por algo. Alguém me mandou aqui. Alguém. O padre caminhou mais para perto, suas mãos entrelaçadas atrás das costas. E quem seria esse alguém? Um homem. Ele salvou minha vida. Disse para vir aqui, para descer ao porão e... Lucas parou, percebendo como aquilo soava louco. E bater 3 vezes na parede oeste, completou o padre calmamente. Lucas congelou. Você sabe. Sei muitas coisas, meu jovem. O padre suspirou, caminhando até um dos bancos e sentando-se com um gemido de ossos cansados. Incluindo que você não deveria estar aqui. Não ainda. Não sozinho. Você conhece Dante? Conheci muitos como ele. Guardiões. Protetores. Caçadores de coisas que não deveriam existir. O padre olhou para Lucas com tristeza. E você? Deixe-me adivinhar. Receptáculo. Lucas acenou com a cabeça, incapaz de falar. Pobre garoto. O padre fez o sinal da cruz. Tão jovem para carregar tal peso. Quantos anos? 17, 18. 17. A mesma idade que meu irmão tinha quando o levaram. A dor na voz do padre era antiga mas ainda viva. Há 50 anos atrás. Antes de eu entender o que realmente existia no mundo. Antes de dedicar minha vida a combater essas trevas da única forma que podia. Seu irmão era como eu. Era. E eu não pude salvá-lo.
O padre se levantou, caminhando em direção ao altar. Mas talvez possa salvar você, se não for tarde demais. Ele pressionou algo atrás de um dos candelabros. Lucas ouviu um clique, e parte do chão perto do altar começou a se mover, revelando uma escada de pedra descendente. O porão, disse o padre. Mas antes de descer, precisa entender algo. O que você vai encontrar lá embaixo não é redenção fácil. Não é resposta simples. É apenas o próximo passo em uma jornada que pode custar sua vida. Ou pior. Pior que morrer. Muito pior, filho. Existem coisas que fazem a morte parecer misericórdia. Lucas olhou para a abertura negra no chão. Cada instinto de autopreservação gritava para ele correr. Mas onde correria? De volta para uma vida que não existia mais? Em direção a um destino pior que a morte? Não havia escolhas reais. Nunca houve. Vou descer, disse firmemente. O padre estudou-o por um longo momento, então acenou. Coragem não é ausência de medo, filho. É agir apesar dele. Você tem coragem. Espero que tenha também sorte. Ele gesticulou para a escada. Desça. No fim do corredor, encontrará uma porta. Atrás dela está uma sala. E na parede oeste dessa sala, bata 3 vezes. Alguém responderá. Quem? Aqueles que ainda lutam. Aqueles que não desistiram de proteger os inocentes de destinos que não mereceram. O padre colocou uma mão no ombro de Lucas. Que Deus o proteja, filho. E que São Miguel Arcanjo seja sua espada e seu escudo. Lucas começou a descer. A escada era estreita e íngreme, descendo profundamente. A luz do topo desaparecia após alguns metros, mas pequenas lâmpadas elétricas, surpreendentemente modernas, iluminavam o caminho em intervalos regulares. No fundo, como o padre tinha dito, havia um corredor, curto, terminando em uma porta de madeira reforçada com bandas de metal. Não estava trancada. Lucas a abriu. A sala além era pequena, circular, com paredes de pedra nua. Nenhuma decoração. Nenhum móvel. Apenas um espaço vazio que ecoava com cada passo. Ele caminhou até a parede oeste, usando a direção da escada como referência, e levantou a mão. Bateu uma vez. O som ecoou estranhamente, como se a parede fosse oca. 2 vezes. O eco mudou, tornando-se mais profundo. 3 vezes. Silêncio. Lucas esperou, seu coração martelando. Segundos passaram. Depois minutos. Nada acontecia. Ele estava prestes a bater novamente quando ouviu. Clique. Parte da parede começou a se mover, deslizando para dentro e para o lado, revelando uma abertura. E além dela, luz. Não elétrica, mas de velas e lampiões. E pessoas. Lucas deu um passo para trás instintivamente. A abertura dava para uma sala muito maior, algo entre um bunker militar e uma biblioteca antiga. Mesas cobertas de livros e mapas. Paredes forradas com armas de todos os tipos, algumas modernas, outras antigas, algumas que Lucas não podia sequer categorizar. E telas de computador, tecnologia moderna contrastando estranhamente com a arquitetura medieval. 3 pessoas estavam na sala, todas virando-se para encará-lo. Uma mulher de cerca de 40 anos, cabelo preso em um coque severo, cicatriz cruzando seu rosto do olho esquerdo até o queixo. Usava roupas táticas pretas, uma pistola visível no coldre em sua coxa. Um homem mais velho, talvez 60, magro como um espantalho, usando óculos de aros dourados e um suéter surrado. Parecia mais um professor que qualquer tipo de guerreiro. E o terceiro. Lucas sentiu seu mundo parar. Era Dante. Vivo. Ferido, um braço em uma tipóia, bandagens visíveis em seu pescoço e mãos, mas vivo. Você. Lucas não conseguiu completar a frase. Dante sorriu, uma expressão pequena, quase imperceptível sob a barba de alguns dias. Disse que esperava que não precisássemos nos encontrar novamente. Deveria ter especificado um período de tempo. Mas a explosão, pensei que você tinha morrido. Dante balançou a cabeça. Leva mais que um colapso de túnel para me matar, embora admito que foi próximo. Ele gesticulou para as outras pessoas. Lucas, conheça a resistência.
ou o que resta dela. A mulher deu um passo à frente, estendendo a mão. Comandante Helena Rocha. Bem-vindo ao nosso humilde quartel-general. O homem mais velho apenas acenou, sua voz suave e professoral. Doutor Almeida. Especialista em ocultismo histórico e padrões de manifestação entitária. Lucas apertou a mão de Helena, ainda processando. Resistência contra o quê, exatamente? Contra o fim do mundo, basicamente, respondeu Helena secamente. Mas podemos começar com o mais imediato: impedir que você seja transformado em um portal vivo para horrores além da compreensão humana. Muito tranquilizador, murmurou Lucas. Dante riu, uma risada rouca que terminou em tosse. Sente-se, garoto. Temos muito a discutir e pouco tempo. Suas 3 semanas. Cortei um pouco gordo. Você tem mais como 10 dias. 10 dias. O pânico subiu na garganta de Lucas. Como você sabe? Porque os sinais estão acelerando, disse Dr. Almeida, gesticulando para uma das telas de computador. Lucas viu o que pareciam gráficos científicos, mapas com marcadores vermelhos, equações complexas. Atividade sísmica anômala. Avistamentos de criaturas aumentando exponencialmente. Suicídios em massa em 3 continentes diferentes, todos envolvendo pessoas se afogando em terra seca. E... Ele hesitou, trocando olhares com Helena. E seu pai está se movendo, completou Helena. A coisa que o possui. Está deixando sua cidade. Vindo em sua direção. Lucas sentiu seu sangue gelar. Como vocês sabem? Temos olhos em vários lugares. Contatos. Pessoas que reportam atividade incomum. Helena cruzou os braços. Seu pai, ou o que costumava ser ele, foi visto em uma estrada secundária a 200 quilômetros daqui, movendo-se em direção a Porto Seguro. Devagar, mas consistente. Como se estivesse sendo guiado. Guiado por quê? Por você, disse Dante suavemente. Você é o verdadeiro receptáculo. Seu pai era apenas um substituto temporário, um invólucro provisório. Mas agora que a entidade sabe onde você está, vai trazer o corpo que possui e tentar a transferência. Transferência. A palavra saiu como cinza da boca de Lucas. Você quer dizer que a coisa vai saltar do corpo do seu pai para o seu? Sim. Dante se levantou desconfortavelmente de sua cadeira. E uma vez que isso aconteça, não haverá mais Lucas. Apenas a entidade. Completa. Poderosa. Livre para começar o que foi prometido há milênios. E o que foi prometido? Os 3 se entreolharam. Finalmente, Dr. Almeida respondeu, sua voz pesada. O afogamento. O retorno das águas antigas. A submersão de toda a realidade sob oceanos negros de caos puro. Ele limpou os óculos nervosamente. Basicamente, o apocalipse. Mas molhado. Lucas riu, um som histérico que saiu antes que pudesse controlar. Molhado. Que ótimo. O apocalipse vai ser molhado. Histeria é compreensível, disse Helena pragmaticamente. Mas não produtiva. Respire. Foque. Ainda podemos evitar isso. Como? Lucas exigiu. Vocês disseram que tenho 10 dias antes que essa coisa me encontre. 10 dias para quebrar um pacto ancestral que vocês mal entendem. Como isso é possível? Porque nós encontramos, disse Dante simplesmente. Silêncio. Encontraram o quê? Sussurrou Lucas. Dante caminhou até uma das mesas e desenrolou um mapa antigo, tão velho que o pergaminho estava amarelado e quebradiço nas bordas. O local onde o pacto original foi feito. Levei anos procurando. Décadas de pesquisa, traduzindo textos proibidos, seguindo pistas em 12 países diferentes. Seu dedo pousou em um ponto no mapa. E finalmente encontrei. Arquipélago dos Alcatrazes. Pequeno grupo de ilhas a 30 quilômetros da costa. Inabitado oficialmente. Mas há ruínas lá. Ruínas que precedem qualquer civilização conhecida nessa região. E é lá que... Lucas não terminou a frase. Que o sangue do seu ancestral mais distante foi derramado. Onde palavras em línguas mortas foram pronunciadas. Onde o contrato foi escrito não em papel,
mas na própria realidade. Dante olhou para ele com intensidade. E é lá que precisamos ir. Nos próximos 10 dias. Encontrar a âncora do pacto. E destruí-la. Antes que meu pai chegue aqui. Antes que qualquer dos caçadores encontrem você novamente. Antes que a janela de oportunidade feche. Helena se aproximou. Não vai ser fácil, garoto. As ilhas são protegidas. Não por guardas humanos, mas por coisas piores. E mesmo que cheguemos lá, destruir um pacto milenário, não sabemos exatamente como fazer isso. Ótimo, disse Lucas amargamente. Então basicamente estamos voando cegos. Bem-vindo à resistência, disse Dante com um meio sorriso. Voar cego é nosso modo operacional padrão. Dr. Almeida limpou a garganta. Mas temos teorias. Baseadas em precedentes históricos limitados. Pactos requerem sangue. Logo, provavelmente requerem sangue para quebrar. Seu sangue especificamente, Lucas, já que é o último da linhagem. Quanto sangue? Não fatal, disse o doutor rapidamente ao ver a expressão de Lucas. Mas significativo. E terá que ser derramado no local exato onde o pacto original foi feito. Enquanto rituais específicos são realizados. Sob condições astronômicas corretas. Que condições? Lua nova. Que por sorte, ou destino, acontece em exatamente 9 dias. E se não funcionar? Lucas perguntou. Ninguém respondeu. A resposta estava clara em seus rostos. Se não funcionasse, não haveria segunda chance. Lucas olhou para cada um deles, Helena com sua cicatriz e olhos duros que tinham visto muito. Dr. Almeida com suas mãos tremendo ligeiramente, idade e conhecimento pesando sobre ele. E Dante, machucado mas ainda de pé, ainda lutando. Eles eram tudo que estava entre ele e um destino pior que a morte. Eram sua última esperança. Quando saímos? Perguntou Lucas, sua voz firme apesar do terror. Dante sorriu, um sorriso verdadeiro desta vez. Amanhã ao amanhecer. Vai levar 2 dias para alcançar as ilhas. Mais um dia para encontrar as ruínas exatas. Isso nos dá tempo para preparar o ritual e esperar a lua nova. E os outros 6 dias? Oração, disse Helena secamente. Muita oração de que nada dê errado. Lucas olhou para o mapa, para o ponto marcado no meio do oceano onde seu destino esperava. 9 dias. 9 dias para salvar sua alma. 9 dias para impedir o apocalipse. 9 dias para cumprir uma missão impossível com pessoas que mal conhecia, contra forças que não entendia completamente, em um lugar que guardava segredos há milênios. Deveria ser aterrorizado. E era. Mas pela primeira vez desde que tudo começou, Lucas também sentia algo mais. Propósito. Ele não estava mais fugindo. Estava lutando. E de alguma forma, isso fazia toda a diferença. Então, disse, encontrando os olhos de Dante. Onde eu durmo? Imagino que tenhamos um dia longo pela frente. Dante riu, batendo em seu ombro. Bem-vindo oficialmente à resistência, garoto. Vou mostrar seus aposentos. Não espere muito, uma cama militar e água fria. Depois de uma semana dormindo em abrigos de ônibus, soa como hits. Enquanto Dante o guiava para fora da sala, Helena chamou, Lucas. Ele se virou. Sua coragem, seu pai ficaria orgulhoso. Lucas sentiu lágrimas ameaçando, mas as empurrou para baixo. Obrigado. Espero ter chance de dizer isso a ele. De alguma forma. Todos esperamos, garoto. Todos esperamos. A porta fechou atrás deles, e Lucas seguiu Dante pelas passagens subterrâneas, cada passo levando mais fundo em um mundo que nunca soube que existia. Um mundo de segredos e sombras. De monstros e heróis. De pactos e sacrifícios. E em algum lugar no fundo de sua mente, a água negra se agitou. Esperando. Sempre esperando. Lucas acordou com um som de metal batendo contra metal. Por um momento confuso, não sabia onde estava. Então a memória voltou. O porão da igreja, a resistência, o pacto que precisava quebrar. 9 dias. Agora 8. Ele se levantou da cama estreita, seus músculos protestando. Apesar do colchão fino,
Tinha sido a melhor noite de sono desde quando? Parecia uma vida atrás que dormia em sua própria cama, em sua própria casa, como um garoto normal. Ele não era mais aquele garoto. Vestiu as roupas que Helena tinha deixado para ele, calças táticas pretas, camiseta de manga comprida, botas de combate surpreendentemente confortáveis. Tudo em seu tamanho. Eles estavam preparados para sua chegada. Quanto tempo tinham esperado por ele? Seguiu os sons até uma sala grande que parecia funcionar como área de treinamento. Helena estava ali, golpeando um saco de pancadas com precisão brutal. Cada soco, cada chute conectava com força que fazia o saco balançar pesadamente nas correntes. Ela parou ao notar Lucas, limpando o suor da testa. Dormiu bem. Melhor que esperava. Bom, vai precisar. Hoje começamos sua preparação. Preparação? Helena gesticulou para ele aproximar. Você pode ter coragem, garoto, mas coragem sem habilidade te mata. E eu não vou deixar você morrer estupidamente porque não sabe se defender. Vocês não disseram que tínhamos que sair amanhã? E vamos. Mas temos hoje inteiro. Vou ensinar o básico. Ela jogou luvas de treino para ele. Coloque. Vamos começar com sobrevivência fundamental. As próximas 4 horas foram as mais brutais da vida de Lucas. Helena não tinha piedade. Ensinou-lhe como cair sem se machucar, como bloquear golpes básicos, onde atingir um oponente para causar máximo dano com mínimo esforço. Esqueça a luta justa, ela dizia enquanto derrubava pela 10ª vez. Quando enfrentar essas coisas, luta justa significa que você está morto. Olhos, garganta, virilha. Não há honra em sobreviver, apenas sobrevivência. Lucas levantou novamente, cuspindo sangue de um lábio cortado. Essas coisas, você quer dizer as criaturas? Criaturas, cultistas, caçadores possuídos, qualquer coisa que queira te matar ou pior. Helena circulou ao redor dele como predadora. E vai querer, Lucas. Você precisa entender isso. Para eles, você não é humano. É recurso. Ferramenta. Meio para um fim. E para você? Lucas perguntou. O que sou para vocês? Helena parou, considerando a pergunta. Uma criança que não merece o destino que foi dado. E se posso fazer alguma coisa para mudar isso, vou fazer. Por quê? Porque uma vez fui como você. Ela tocou a cicatriz em seu rosto. Marcada. Caçada. Destinada a algo terrível. Sua mandíbula se apertou. Mas alguém me salvou. Alguém da resistência antiga, antes dela ser dizimada. E quando esse alguém morreu salvando outros como eu, jurei continuar o trabalho. O que aconteceu com a resistência antiga? Traição. Infiltração. 18 membros mortos em uma única noite. Os Guardiões, a organização que Dante mencionou, decidiram que a resistência era muito perigosa, muito propensa a salvar pessoas que deveriam ser eliminadas para o bem maior. Amargura vazou em sua voz. Massacraram quase todos. Sobrou meia dúzia. Nós somos o que resta. Meia dúzia. Vocês são apenas 3 aqui. 3 aqui. 2 em operações no exterior. 1 em recuperação de ferimentos que... Ela balançou a cabeça. Não importa. Somos poucos, mas somos dedicados. E às vezes, poucos é suficiente. Eles continuaram treinando até Lucas não conseguir mais levantar os braços. Helena finalmente acenou em aprovação. Não é muito, mas é um começo. Pelo menos agora não vai tropeçar nos próprios pés quando as coisas ficarem feias. Quando ficarem feias. Sempre ficam feias, garoto. Sempre. Depois do almoço, uma refeição surpreendentemente boa de arroz, feijão e carne que Dr. Almeida preparou, Lucas foi levado a outra sala. Esta parecia uma biblioteca cruzada com laboratório. Prateleiras até o teto carregadas de livros antigos, pergaminhos, e estranhamente, drives externos e tablets. Dr. Almeida estava esperando, cercado por pilhas de livros abertos. Ah, Lucas. Bom. Sente-se. Hora da sua educação. Educação sobre o quê? Sobre o que você está enfrentando.
Sobre a história do seu sangue. Sobre as entidades que querem usar você. O doutor empurrou os óculos acima no nariz. Helena pode ensinar seu corpo a lutar. Eu vou ensinar sua mente a entender. Pelas próximas 3 horas, Dr. Almeida falou. E Lucas aprendeu. Aprendeu sobre os primordiais, entidades que existiam antes da realidade tomar forma fixa, seres de caos puro que foram banidos quando o universo cristalizou em leis físicas. Mas banimento não é destruição. Eles esperavam nos espaços entre dimensões, procurando brechas, formas de retornar. Aprendeu sobre os pactos, contratos gravados não em papel mas na estrutura da realidade, feitos por humanos desesperados ou ambiciosos que buscavam poder além do mortal. Sangue por conhecimento. Alma por longevidade. Gerações futuras por riqueza presente. Seu ancestral, explicou o Dr. Almeida, mostrando a Lucas uma árvore genealógica que se estendia por séculos, era um sacerdote-rei de uma civilização que precedeu os sambaquis. Ninguém sabe o nome verdadeiro do seu povo, foram apagados da história. Mas sabemos que dominavam artes que a ciência moderna ainda não compreende completamente. E ele fez um pacto. Fez. Durante um período de grande seca e fome. Invocou algo das águas profundas, uma das entidades primordiais ligadas aos oceanos primevos. Ofereceu sua linhagem, seus descendentes, em troca de chuva e fartura. E funcionou. Funcionou. Seu povo prosperou. Por gerações. Mas o preço. Dr. Almeida removeu seus óculos, esfregando os olhos cansados. O preço foi adiado, não eliminado. Cada geração, um filho morria jovem, afogamento, sempre afogamento, mesmo em lugares sem água. Pagamentos parciais no contrato. Mas o pagamento final, esse exigia um receptáculo perfeito. Alguém com o sangue exato, nascido sob circunstâncias exatas, em um tempo alinhado com ciclos cósmicos específicos. Eu. Você. O primeiro em 1000 anos a atender todos os critérios. O doutor colocou os óculos de volta. Seu nascimento não foi acidente, Lucas. Seus pais foram influenciados, guiados inconscientemente a estarem no lugar certo, no tempo certo, para sua concepção acontecer sob condições ideais. Lucas sentiu náusea subir. Você quer dizer que eu nunca tive chance? Que mesmo antes de nascer, eu era destinado? Sim. Dr. Almeida colocou uma mão em seu ombro. Mas destino não é inevitável. É apenas probabilidade extremamente alta. E nós nos especializamos em desafiar probabilidades. Ele mostrou a Lucas mais coisas, diagramas das ilhas para onde iriam, representações artísticas, baseadas em descrições de textos antigos, das entidades que procuravam usá-lo, símbolos de proteção que poderia usar se necessário. Memorizações, instruiu o doutor. Estes 3 símbolos especificamente. Ele apontou para padrões complexos. Se encontrar-se em perigo imediato e sem opções, desenhe qualquer um destes com seu próprio sangue. Vai criar uma barreira temporária. Não forte, não duradoura, mas pode te dar segundos para escapar. Segundos. Às vezes, segundos são a diferença entre vida e morte. Quando a aula de Dr. Almeida terminou, estava anoitecendo. Lucas estava mentalmente exausto, sua cabeça girando com informações impossíveis que de alguma forma faziam sentido terrível. Encontrou Dante na sala principal, verificando equipamento. Armas foram dispostas em uma mesa, pistolas, facas, algo que parecia uma espingarda mas com modificações estranhas. Prata abençoada, explicou Dante ao notar o olhar de Lucas. Munição regular é inútil contra a maioria dessas coisas. Mas prata, especialmente quando consagrada por rituais específicos, interfere com sua coesão física. Você vai me ensinar a atirar? Não. Dante pegou uma faca de lâmina preta. Armas de fogo requerem meses de treinamento adequado. Não temos tempo. Mas facas. Ele ofereceu a arma a Lucas, cabo primeiro. Facas são intuitivas. E essa específica é feita de obsidiana vulcânica, forjada em água de mar durante eclipse lunar. É das melhores armas anti-entidade que temos. Lucas pegou a faca. Era mais leve do que esperava, perfeitamente balanceada.
A lâmina negra parecia absorver a luz ao invés de refleti-la. Mantenha sempre com você, disse Dante. E se algo tentar te agarrar, não hesite. Corte primeiro, pergunte depois. Você fala como se fosse fácil. Não é. Matar, mesmo criaturas, nunca é fácil. Não deveria ser. Mas necessário não precisa ser fácil. Dante encaixou sua própria arma no coldre. Amanhã, quando sairmos, você vai ver coisas que vão tentar te convencer que matar é justificado. Vai ver coisas usando rostos de pessoas que você conhece, dizendo coisas que você quer ouvir. Lembre-se, não são reais. São máscaras. E por trás das máscaras há apenas fome. Lucas prendeu a faca em seu cinto, sentindo o peso confortável. Posso perguntar algo? Sempre. Por que você faz isso? Você não é como Helena, não foi salvo por alguém. Não é como o Dr. Almeida, que perdeu alguém. Então por quê? Dante ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos distantes. Eu tinha uma filha, disse finalmente, sua voz baixa. Helena. 8 anos. Cabelo preto, riso que iluminava qualquer sala. Ele olhou para suas mãos. Ela foi levada. Não por monstros, mas por pessoas. Cultistas que precisavam de uma criança inocente para ritual. Quando finalmente a encontrei. Ele parou, sua mandíbula apertando. Estava tarde demais. Sinto muito. Não quero piedade. Quero que você entenda. Eu falhei com minha filha. Não sabia que esse mundo existia até ser tarde demais. Mas agora sei. E cada criança que salvo, cada receptáculo que protejo. Ele finalmente olhou para Lucas, lágrimas brilhando em seus olhos. É uma chance de não falhar novamente. Lucas sentiu sua garganta apertar. Você não falhou com ela. Você não sabia. Não saber não é desculpa quando você é pai. É seu trabalho saber. Proteger. Dante limpou os olhos rapidamente. Mas agradeço as palavras. E prometo, não vou falhar com você. Não desta vez. A noite passou lentamente. Lucas tentou dormir, mas os pesadelos eram intensos demais. A água negra não apenas o cercava agora, ela estava dentro dele, fluindo através de suas veias, sussurrando em suas células. E a coisa nas profundezas estava mais próxima, grande demais para compreender, antiga demais para ter nome. Ele acordou gritando pela terceira vez e desistiu de dormir. Encontrou Helena na sala de treinamento, também acordada, limpando armas metodicamente. Pesadelos? Ela perguntou sem olhar para cima. Como você sabia? Todos nós temos. Parte do território. Ela inspecionou uma pistola, satisfeita. Mas vão piorar conforme nos aproximamos das ilhas. O local amplifica a conexão entre você e a entidade. Ótimo. Mal posso esperar. Helena sorriu levemente. Sarcasmo. Bom. Significa que seu espírito ainda não foi quebrado. Ela colocou a arma de lado. Posso te contar um segredo? Claro. Estou com medo. Lucas piscou surpreso. Você? A comandante. Com medo. Aterrorizada. Esta missão, as chances não são boas, Lucas. Mesmo se chegarmos às ilhas, mesmo se encontrarmos o local exato, mesmo se o ritual funcionar. Ela balançou a cabeça. Há 1000 maneiras de isso dar errado. E apenas uma de dar certo. Então por que ir? Porque a alternativa é desistir. E desistir significa que todas as pessoas que morreram protegendo outros como você, incluindo aquela que me salvou, morreram por nada. Seus olhos brilharam com determinação feroz. Então vou ter medo. Vou tremer. Mas vou continuar avançando. Porque é o que fazemos. É o que devemos. Lucas se sentou ao lado dela. Obrigado. Por tudo. Não me agradeça ainda. Agradeça quando estivermos do outro lado. E se não chegarmos? Então pelo menos morremos tentando algo que importa. Há formas piores de ir. Eles ficaram sentados em silêncio confortável até o amanhecer, cada um perdido em pensamentos próprios, preparando-se mentalmente para a jornada à frente.
O sol mal tinha nascido quando começaram os preparativos finais. Dr. Almeida empacotou livros e equipamento ritual em mochilas à prova d'água. Helena verificou armas e munição pela última vez. Dante preparou mapas e rotas de navegação. Lucas apenas observava, sentindo-se inútil. Aqui, disse Dr. Almeida, jogando uma mochila para ele. Sua responsabilidade. Contém cópias de backup de toda a nossa pesquisa sobre seu pacto. Se algo acontecer conosco, isso é sua melhor chance de continuar sozinho. Não vou pensar assim, disse Lucas firmemente. Bom, mas planeje para o pior de qualquer forma. O doutor sorriu tristemente. Otimismo é maravilhoso. Preparação é melhor. Eles subiram de volta através do porão da igreja. O padre estava esperando, segurando uma pequena caixa de madeira. Para sua jornada, ele disse, oferecendo a caixa a Dante. Água benta das 7 igrejas sagradas. Sal de Jerusalém. E isso. Ele retirou um pequeno crucifixo de prata. Pertenceu a meu irmão. Não o salvou. Mas talvez possa ajudar vocês. Dante aceitou com reverência. Seu irmão foi um herói. Se conseguirmos isso, vou garantir que seja lembrado como tal. Se conseguirem, padre, corrigiu o padre. Quando conseguirem. Fé, filho. Sempre fé. Do lado de fora da igreja, uma van esperava. Velha, anônima, perfeita para não chamar atenção. Eles carregaram o equipamento rapidamente. 3 horas até a costa, anunciou Helena do volante. Depois pegamos o barco. Mais 4 horas até as ilhas. Se não encontrarmos problemas. E se encontrarmos? Perguntou Lucas. Improvisamos. Nossa especialidade. A van partiu, deixando o porto seguro para trás. Lucas olhou pela janela traseira, observando a cidade desaparecer. Algum lugar lá atrás, seu pai, ou a coisa que o possuía, estava vindo. Seguindo uma conexão invisível mas inquebrável. 7 dias. 7 dias até a lua nova. 7 dias para alcançar as ilhas, encontrar as ruínas, preparar o ritual, e quebrar um pacto milenar. Ou falhar e condenar não apenas a si mesmo, mas potencialmente o mundo inteiro. Sem pressão. Lucas encostou a cabeça contra a janela, fechando os olhos. As águas negras se agitaram em sua mente, mas agora ele as empurrou para trás com determinação recém-descoberta. Não hoje, sussurrou. Ainda não. E nas profundezas de sua consciência, pela primeira vez, as águas recuaram. Só um pouco. Mas foi suficiente. A costa apareceu ao meio-dia, uma faixa de areia branca contra o azul profundo do oceano. Helena dirigiu por estradas secundárias até uma marina isolada, mais um amontoado de docas em decomposição que uma instalação adequada. Um homem esperava perto de um barco de pesca. Velho, pele curtida pelo sol e sal, olhos que tinham visto demais. Ele acenou quando viram a van. Capitão Rodrigo, apresentou-se com voz rouca. Dante me disse que precisavam de transporte discreto. Discreto e rápido, confirmou Helena. As Ilhas Alcatrazes. Você sabe o caminho. O rosto do capitão escureceu. Sei. Ninguém vai lá. Pescadores evitam. Dizem que é amaldiçoado. Barcos que chegam muito perto têm motores que falham. Equipamentos eletrônicos enlouquecem. Ele cuspiu no chão. Mas dinheiro de Dante é bom. E devo alguns favores. Eles embarcaram rapidamente, carregando equipamento para o porão. O barco, Estrela do Mar, dizia o nome desbotado no casco, já tinha visto dias melhores, mas o motor ronrou a vida sem hesitação. 4 horas se o mar cooperar, gritou Rodrigo acima do barulho do motor. Talvez 5 se não cooperar. Segurem firme. O barco partiu, cortando as ondas com determinação. Lucas ficou na proa, observando o oceano se estender infinitamente. Algo nele respondia à água. Não o terror dos pesadelos, mas um reconhecimento profundo, primitivo. Isto era parte dele. Sempre foi. Sentindo a conexão. Dr. Almeida juntou-se a ele na proa, segurando o corrimão enquanto o barco balançava. É natural. Seu sangue reconhece a origem. A entidade vem do oceano.
de algo mais antigo que o oceano. Mas quando o mar se formou, ela reivindicou-o como domínio. Água salgada, água negra, água que existia antes da luz. O doutor olhou para o horizonte. Nós pensamos no oceano como o berço da vida. E é. Mas também foi berço de coisas que nunca deveriam ter vivido. Você acredita que vamos conseguir? Dr. Almeida considerou a pergunta cuidadosamente. Acredito que temos chance. Pequena, mas real. E às vezes, pequenas chances são tudo o que precisamos. Ele sorriu. Além disso, subestimar humanos desesperados tem sido o erro de entidades poderosas por milênios. Somos resilientes. Teimosos. Recusamos aceitar o inevitável. E se eu não for forte o suficiente? Então nós seremos fortes por você. É para isso que servem os aliados, Lucas. Ninguém luta sozinho. Nem mesmo contra deuses antigos. A viagem continuou. O sol atravessou o céu, começando sua descida em direção ao horizonte. Lucas perdeu a noção do tempo, hipnotizado pelo movimento rítmico das ondas. Foi Dante quem o alertou. Olhe! Lá! No horizonte, formas emergiam da neblina marinha. Ilhas. 3 delas, formando um triângulo imperfeito. Rochosas, cobertas de vegetação densa, sem sinais de habitação humana. E algo estava errado com elas. Lucas não podia apontar exatamente o que. As ilhas pareciam fora de foco, como se existissem ligeiramente fora de fase com a realidade ao redor. Olhar diretamente para elas causava leve dor de cabeça, como se seus olhos não pudessem processar completamente o que viam. Percebe, murmurou Dante. A distorção. O local está saturado com energia antiga. Curva a percepção. O motor do barco começou a tossir. Rodrigo amaldiçoou, ajustando controles. Começando. Sempre acontece aqui. Vamos ver se conseguimos chegar antes de morrer completamente. O motor ralhou, mas continuou, empurrando-os em direção às ilhas. A cada metro, a distorção piorava. Lucas sentiu náusea subir, seu estômago rebelando-se contra algo que seus sentidos não conseguiam compreender adequadamente. Concentre-se em respirar, instruiu Helena. É reação normal à proximidade de locais de poder. Passa quando acostuma. Eles chegaram à menor das 3 ilhas justamente quando o motor morreu com o último suspiro patético. Rodrigo soltou a âncora, balançando a cabeça. Isso é o máximo que vou. Vocês vão até a praia em bote inflável. Eu espero aqui. E se não voltarmos? Perguntou Lucas. Então espero 3 dias como prometido. Depois volto e reporto que morreram fazendo algo heroicamente estúpido. Rodrigo sorriu sem humor. Mas prefiro levar vocês de volta vivos. Então tentem não morrer, sim. O bote inflável levou-os à praia em 2 viagens. Lucas foi na primeira com Dante metade do equipamento. Areia branca crocante sob as botas, vegetação tropical densa começando imediatamente onde a praia terminava. E silêncio. Silêncio absoluto. Sem pássaros, sem insetos, sem som de vida. Apenas o sussurro das ondas na praia atrás deles e a respiração pesada de seus próprios pulmões. Não gosto disso, murmurou Dante, mão no coldre de sua arma. Muito quieto. Helena chegou na segunda viagem com Dr. Almeida e o resto do equipamento. Ela também notou o silêncio, sua postura ficando imediatamente tensa e alerta. Formação defensiva. Almeida no centro. Lucas logo atrás dele. Dante e eu nas flancos. Comandos vieram rapidamente, profissionalmente. Avançamos devagar, olhos abertos para qualquer movimento. Dr. Almeida consultou um GPS modificado, um dos poucos dispositivos eletrônicos que ainda funcionava, aparentemente blindado contra interferência. As ruínas devem estar a 1,2 quilômetros para nordeste. Centro da ilha. Eles começaram a caminhar. A selva engoliu-os imediatamente. Cipós pendiam de árvores distorcidas, seus troncos crescendo em ângulos que desafiavam gravidade. Flores de cores impossíveis, violetas que beiravam ultravioleta, vermelhos tão profundos que pareciam negros, cresciam em manchas entre raízes retorcidas. Não toquem na vegetação, alertou Dr. Almeida.
Locais de poder mudam ecossistemas. Plantas aqui podem ter propriedades imprevisíveis. Eles caminharam por 1 hora. O terreno subia gradualmente, tornando-se rochoso. E então, através das árvores, Lucas viu estruturas. Não prédios, pelo menos não como humanos modernos construiriam. Eram formas geométricas de pedra negra, blocos massivos encaixados sem argamassa em padrões que doíam nos olhos seguir. Pirâmides invertidas balanceando impossivelmente em pontos únicos. Arcos que levavam a lugar nenhum, mas através dos quais o ar parecia diferente, mais espesso. As ruínas, respirou Dr. Almeida com reverência. Meu Deus! As lendas não fazem justiça. Eles entraram no complexo cautelosamente. O chão sob os pés mudou de terra para pedra polida, negra como obsidiana mas mais dura. Símbolos estavam gravados em todas as superfícies, alguns que Lucas reconhecia dos estudos com Dr. Almeida, muitos que eram completamente alienígenas. O local do pacto está no centro, disse Dr. Almeida, consultando suas notas. Uma câmara subterrânea. Deveria haver uma entrada. Ali, apontou Dante. Uma abertura na base da maior estrutura, escadas descendendo na escuridão. Luzes foram acesas. Armas preparadas. Dr. Almeida liderou a descida, seguido por Lucas, depois Helena, com Dante cobrindo a retaguarda. A escada era íngreme, descendo o que parecia impossíveis profundidades para uma ilha tão pequena. As paredes brilhavam fracamente com o mesmo musgo fosforescente das catacumbas, mas aqui a luz era azul esverdeada, pulsando suavemente como se respirasse. No fundo, a escada abria em uma câmara circular, enorme, do tamanho de uma catedral. O teto arqueava acima, desaparecendo em sombras que suas luzes não conseguiam penetrar completamente. E no centro da câmara, havia um poço. Não um poço de água. Um poço de escuridão. Líquida, viscosa, movendo-se lentamente como óleo mas com profundidade que sugeria ir além do centro da Terra. Além da própria realidade. A âncora, sussurrou Dr. Almeida, ave e terror misturados em sua voz. O ponto de contato entre nosso mundo e o domínio da entidade. Lucas deu um passo à frente, como se puxado. A escuridão no poço respondeu, ondulando, alcançando. Ele podia sentir a presença, a fome, a promessa antiga inscrita em seu próprio DNA. Vem, sussurravam as águas negras. Vem casa, vem casa, vem casa. Lucas. Dante o agarrou, puxando-o para trás. Não olhe diretamente. Vai puxá-lo. Lucas piscou, a transe quebrando. Seu coração martelava. Eu senti. Está aqui. Esperando. E vai continuar esperando, disse Helena firmemente. Porque vamos quebrar seu poder sobre você. Ela olhou para Dr. Almeida. Quanto tempo para preparar o ritual? O doutor verificou seu relógio. 4 horas até a lua nova alcançar o zênite. Preciso de pelo menos 3 para marcar o círculo ritual apropriadamente, preparar os reagentes, e... Ele foi interrompido por um som. Vindo de cima. Das escadas. Passos. Muitos passos. Descendo em direção a eles. Não, sussurrou Lucas, reconhecimento e horror lavando sobre ele. Não, 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 não. Uma figura emergiu da escada. Corpo familiar. Rosto familiar distorcido por algo que usava-o como máscara. Seu pai. Ou o que restava dele. Lucas. A coisa chamou com a voz de Ronaldo, cada sílaba saindo errada, múltiplas harmonias sobrepondo-se. Filho. Por que correr? Você sabei que não podei escapar. Atrás da criatura que foi seu pai, mais formas desciam. Homens e mulheres em vestes negras. Olhos vazios. Símbolos pintados em pele exposta. Cultistas. Dezenas deles. Formação defensiva, gritou Helena, erguendo sua arma. Protejam Lucas e Almeida. Mas antes que alguém pudesse atirar, as águas negras no poço explodiram para cima. Tentáculos de escuridão líquida chicotearam através do ar, agarrando, puxando. Um cultista foi pego, puxado para as águas gritando. O grito cortou abruptamente. Ritual agora, berrou Dante, disparando contra os cultistas que avançavam. Não temos 3 horas.
Doutor Almeida já estava se movendo, giz e sal voando de suas mãos, marcando símbolos freneticamente ao redor do poço. Lucas! Preciso de seu sangue. A faca. Use a faca. Lucas sacou a lâmina de obsidiana com mãos tremendo. A coisa que foi seu pai avançava, braços estendidos, boca aberta impossível demais. Papai, Lucas sussurrou. Sinto muito. E cortou sua própria palma. Sangue jorrou, vermelho e quente. Doutor Almeida o pegou em um cálice, misturando com substâncias que fumegavam e brilhavam. Helena e Dante lutavam desesperadamente, mantendo cultistas afastados. Disparos ecoavam. Corpos caíam. Mas mais continuavam vindo. Quase lá! Gritou Almeida, completando o último símbolo. Lucas! No centro do círculo. Agora! Lucas correu. Tentáculos de escuridão tentaram agarrá-lo, mas Dante os cortou com uma lâmina brilhante. A criatura pai rugiu e saltou. Lucas pulou no centro do círculo justamente quando as garras do que foi Ronaldo fecharam onde ele estava. Doutor Almeida derramou o sangue misturado nos símbolos. Eles se acenderam com luz branca dolorosa. E o mundo gritou. Não som físico. Som dimensional. Realidade rasgando. O poço entrou em convulsão, águas negras fervendo e chicoteando selvagemente. A criatura pai foi jogada para trás, colidindo contra a parede. Cultistas gritaram, segurando cabeças, sangue vazando de olhos e ouvidos. Está funcionando. Almeida tinha lágrimas escorrendo por seu rosto. O pacto está quebrando. Mas então, das águas, algo começou a emergir. Algo enorme. Algo antigo. Algo que não deveria existir em 3 dimensões. Uma forma. Tentáculos e olhos e bocas, e nenhuma dessas descrições eram adequadas. Era geometria viva. Era fome encarnada. Era o pesadelo que perseguiu Lucas por toda sua vida, finalmente manifesto. Não, rugiu na mente de todos simultaneamente. Foi prometido, o receptáculo é meu. Lucas! Gritou Dante. Mais sangue. Todo. Lucas compreendeu. Não apenas gotas. Não apenas ritual. Sacrifício. Ele cortou profundo. Pulso, antebraço, entregando o que foi prometido mas transformado. Não entrega. Quebra. O sangue encharcou o círculo e algo dentro dele se acendeu. Não luz. Anti-escuridão. Anulação. O pacto gravado em realidade começou a se desfazer como papel queimando. A entidade berrou. E então, silêncio. O poço colapsou em si mesmo. Os tentáculos evaporaram. A criatura pai caiu, apenas carne morta agora, a entidade dentro banida de volta. Cultistas correram, terror finalmente quebrando lavagem cerebral. Lucas caiu de joelhos, sangrando, fraco, mas livre. Livre. Helena estava ao seu lado imediatamente, enfaixando seus ferimentos. Você conseguiu, garoto. Você realmente conseguiu. Dante caiu de costas, rindo histericamente com alívio. Impossível. Nós fizemos o impossível. Doutor Almeida chorava abertamente. 500 anos de pesquisa. Gerações de estudiosos. E esse garoto, em um momento de coragem pura, quebrou um dos mais antigos pactos registrados. Lucas olhou para o corpo de seu pai. Morto agora. Verdadeiramente morto. Livre da possessão. Ele está em paz? Perguntou Lucas fracamente. Está, confirmou Dr. Almeida gentilmente. Finalmente em paz. Lucas fechou os olhos, lágrimas misturando com sangue e suor. Estava acabado. Realmente acabado. Ele tinha vencido. Sobrevivido. E embora o preço foi alto, embora carregaria cicatrizes para sempre, ele estava vivo. E livre. Finalmente, pela primeira vez desde o nascimento, verdadeiramente livre. Vamos para casa, murmurou. Vamos, concordou Dante, ajudando-o a levantar. Vamos para casa. E juntos, exaustos mas vitoriosos, eles começaram a longa caminhada de volta. Para a luz. Para a vida. Para o futuro que Lucas finalmente tinha direito de escolher.